Graça e paz a todos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Carvalhos de Justiça neste domingo, 19 de julho de 2020. E nós louvamos a Deus por este dia. Louvamos a Deus por renovar as suas misericórdias na nossa vida e nos proporcionar mais um domingo, início de semana, em que nós estamos aqui pela manhã, dispostos a aprender mais da palavra do Senhor, né? E logo mais à noite também teremos o culto de louvor e adoração. Portanto, é um dia bastante especial, um dia que deve ser de muito proveito para a nossa vida, né? Como o primeiro dia, simbolizando a renovação do nosso compromisso com o Senhor, de estarmos sempre buscando a sua presença em nossa vida e estarmos ao seu serviço, né? E então nos dedicando a nossa vida tão somente ao Senhor. Nós estamos dando continuidade ao estudo da mutualidade cristã. Então, tivemos a oportunidade já por um longo período de estarmos aprendendo, aperfeiçoando o nosso relacionamento de acordo com o que a palavra do Senhor tem nos mostrado. E a mutualidade é algo muito importante para este relacionamento. Afinal de contas, nós não vivemos isolados, nós não somos o centro do mundo, não somos o centro das atenções. A vida não é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. Então, aquilo que eu quero para mim, eu também quero, eu preciso e devo também fazer para o outro. Então, a mutualidade é essa reciprocidade, é esta troca que deve haver entre as pessoas, especialmente no povo de Cristo, aquele que chama a Cristo como seu Senhor e Mestre. Então, é um tema muito importante e por isso nós estamos dedicando uma boa parcela do nosso tempo aos domingos para nós nos dedicarmos a isso. Então, nós vamos iniciar orando e depois nós vamos entrar propriamente no estudo que tem por título hoje, Sede Mutuamente Hospitaleiros. Então, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado por mais um dia, na Tua santa e gloriosa presença. Ó Deus, nós temos muito o que agradecer por todo o Seu cuidado, todo o Seu amor dispensado às nossas vidas. Ó Pai, e como pessoas que são abençoadas noite e dia, nós abrimos nossos lábios nesta manhã e louvamos o Teu nome. Estamos dispostos, Senhor, a nos despojarmos do nosso eu para nos revestirmos da Tua vontade. Ó Deus, e que esses momentos em que nós estaremos aqui dedicados ao estudo da Tua Palavra seja realmente um momento de crescimento, um momento de amadurecimento, um momento de edificação para todos nós. Portanto, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento e que o Teu Santo Espírito possa conduzir todo este estudo para a glória do Teu nome. Nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, o tema de hoje é sede mutuamente hospitaleiros. Nós
como eu falei, já estamos há alguns domingos neste tema, mutualidade cristã, e é bom sempre nós estarmos detalhando algumas coisas, porque algumas pessoas podem não ter assistido os vídeos anteriores. Então, a mutualidade cristã se dá quando nós encontramos, biblicamente, se dá quando nós encontramos textos com os seguintes termos: mutuamente, mútuo, uns aos outros. Então, esses termos denotam esta mutualidade que deve haver no corpo de Cristo, que é a sua igreja. E nós já passamos por outros temas tratando dessa mutualidade, né? E temas como edificai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, e vários outros temas, né, muito importantes. Exortai-vos uns aos outros, nenhum menos importante que o outro, sede servos uns dos outros. E nessa revista que nós estamos na mão, né, tem o título Uns aos Outros, nós teremos este estudo, teremos mais 2 para nós encerrarmos este tema. Depois nós iremos previamente ver qual os outros estudos que nós iremos fazer na nossa escola bíblica dominical. Estamos seguindo uma revista. Não se dê por cansado, porque cada estudo, cada lição é uma abordagem, é um tema. E nós estamos aqui tratando da palavra do Senhor. É importante que seja trabalhado isso na nossa vida, porque muitas das vezes nós vivemos em um mundo, na verdade nós sabemos que a realidade do mundo é uma realidade muito egoísta, e isso nós não podemos trazer para dentro da igreja. A igreja do Senhor vive uma outra realidade, tá? Deve ser reconhecida como um povo que está sempre ajudando um ao outro, nunca vivendo na sua individualidade, achando que vai sobreviver na sua individualidade, porque não vai, é engano, isso é coisa do diabo, que quer colocar na mente das pessoas, tá? E, como eu falei, precisamos, como igreja do Senhor, sermos reconhecidos por um relacionamento saudável, marcante, que faça a diferença na nossa geração e no local onde estamos inseridos, né? Isso eu falando como igreja local que somos, então precisamos ser diferentes e fazer a diferença. Então, o tema de hoje, falando novamente, sede mutuamente hospitaleiros. Então, o autor, ele tem alguns textos aqui, e o texto base está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro 4, 9, que diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Na minha versão tem assim, sem reclamação. Algumas outras versões podem ter sem murmuração, sem queixas, que dá tudo no mesmo. Então, repetindo, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E aqui ele coloca um outro texto que está em Salmos 133, do 1 ao 3, que é até um salmo bastante conhecido para nós,
mas que eu vou ler. Salmo 133. Abrir aqui. Salmo 133. Do 1 ao 3, que na verdade é todo o salmo. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola dos seus vestidos. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, esses dois textos, para nós iniciarmos, sendo que o texto-chave, o texto áureo, é 1 Pedro 4, versículo 9. Então, o autor ele começa da seguinte maneira. Existem algumas pessoas que parecem ter o dom de hospitalidade. Bill Hybels diz que pessoas com esse dom propiciam um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Conhecem pessoas novas e as ajudam a se sentir bem-vindas. Criam um ambiente seguro e confortável onde relacionamentos podem ser desenvolvidos. Buscam meios de unir pessoas em relacionamentos significativos. Deixam as pessoas à vontade em ambientes desconhecidos. Então, um autor, por nome Bill Hybels, ele elenca, relaciona todos esses efeitos positivos em um ambiente de hospitalidade. Ele prossegue. No entanto, todos nós somos chamados a exercer a hospitalidade. 1 Pedro 4,9 diz: sede mutuamente hospitaleiros. O apóstolo Paulo ele também faz referência à hospitalidade em Romanos capítulo 12, versículo 13, certo? Trata-se de uma ordem e não de uma opção. Por toda a Bíblia, vamos encontrar exemplos de hospitalidade. Quais são os exemplos? Abraão recebeu estranhos em sua casa, registrado em Gênesis 18, de 1 a 2 e 19, 1. Reuel recebeu Moisés em sua casa e o sustentou, Êxodo 2, 20. A mulher sunamita hospedou por muito tempo o profeta Eliseu, em 2 Reis 4, de 8 a 10. Marta e Maria hospedaram o próprio Senhor Jesus, em Lucas 10, do 38 ao 42. Lídia, após convertida, abriu as portas de sua casa a Paulo e seus companheiros em Atos 16, 14 e 15. Aliás, prossegue o autor, nos primeiros tempos da igreja, os cristãos, principalmente os apóstolos, viajavam de um lado para o outro, pregando o evangelho ou levando ofertas de uma igreja para outra. Nessas viagens, eles eram acolhidos por algumas famílias cristãs e tratados como gente de casa. Outro autor, por nome Bailey, diz que, embora as condições atuais sejam um pouco diferentes, como hoje existem hotéis, restaurantes e serviços de assistência social, ainda persiste a necessidade de os irmãos serem mutuamente hospitaleiros. Missionários, evangelistas e outros irmãos muitas vezes têm de viajar sob condições precárias e ainda existem muitas pessoas desabrigadas. Há 2000 anos era da vontade do Senhor que fôssemos mutuamente hospitaleiros. A sua vontade continua a mesma até hoje. Afinal de contas, a palavra do Senhor não muda, ela é sempre atual. Ela é atemporal, serve para o tempo, a época em que foi escrita, como também para a nossa época, e continuará atualizada, servindo. Ele prossegue, vejamos alguns princípios que nos ajudarão a entender e a praticar a hospitalidade. Quais são os princípios? Primeiramente,
o significado da palavra hospitalidade. A palavra hospitaleiro no grego significa aquele que ama o estranho ou o que ama o hóspede. A hospitalidade só é legítima quando é feita com amor. Então a gente vê aqui o significado, né, na origem do termo, que é um termo grego, e tem por significado amor ao estranho. Bastante interessante, né, o significado desse termo hospitalidade. É amor ao estranho. Sabemos a diferença entre algo que é feito por amor e o que é feito por obrigação. Quando hospedamos alguém com todo carinho, este se sente como em sua própria casa e recebe os benefícios do nosso cuidado. O anfitrião que age assim também é abençoado. O escritor aos Hebreus fala de gente hospitaleira que, sem saber, hospedou anjos. Possivelmente uma referência a Abraão ou Ló, que foram visitados por anjos, que está em Gênesis 18, 19. E a referência de Hebreus é capítulo 13, de 1 a 3. Então, eles foram hospitaleiros, abençoaram ao seu visitante, mas também foram abençoados. A gente parte daquele princípio que Paulo, falando em Atos, ele resgata uma palavra do Senhor Jesus dizendo: é melhor dar do que receber. Há maior alegria, ou felicidade do que dar do que receber. Então, o anfitrião, ele também é abençoado. Segundo Paulo, a hospitalidade é uma virtude que demonstra e exige maturidade cristã, visto que para ser um líder da igreja precisa estar predisposto a praticá-la. Você já teve a oportunidade de ser um anfitrião, de hospedar alguém? Então, eu já tive e foi um momento muito alegre, né, para mim e para a minha família. Então, é uma oportunidade, né, de também sermos abençoados. Jenny Ajat, que é um outro autor, fala da hospitalidade como ato de ser generoso e cuidar dos outros. Segundo ele, é como se nossa casa e até mesmo a nossa igreja fosse uma espécie de hospital onde cuidamos dos que estão feridos e doentes. É nesse sentido que suprimos as necessidades dos outros. A hospitalidade jamais pode ser exercida com murmuração. Então, aqui é uma parte que o apóstolo Pedro ele coloca na sua carta, né, que nós acabamos de ler, faz parte do versículo 9, do capítulo 4, da primeira carta de Pedro, né, que deve ser sem reclamação, a hospitalidade. Então, nós vemos aqui o primeiro princípio, que é o significado da palavra hospitalidade. Princípio muito interessante, muito importante, já que este ponto parte do termo no original, que significa amor ao estranho. O segundo princípio é o valor da hospitalidade. A prática da hospitalidade é muito importante e existem circunstâncias em que ela se torna bastante especial. Às vezes precisamos hospedar amigos ou obreiros que visitam nossa cidade ou igreja e precisam de acolhida e cuidado. Em outros momentos existirão pessoas desabrigadas por motivos vários que contarão com a nossa hospitalidade e atenção. Em tempos de perseguição, alguns dos nossos irmãos poderão depender de nossa acolhida. Em algum tempo surgirá a necessidade de demonstrar hospitalidade e carinho a pessoas recém-chegadas à igreja. Muito importante isso. Que precisam de comunhão cristã. As pessoas, quando chegam na igreja, elas chegam sofridas pela situação da vida,
pelo que elas passam, precisam ser acolhidas e bem acolhidas. Prosseguindo, gosto de pensar que podemos fazer como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para casa a fim de instruí-lo melhor na doutrina cristã. Está em Atos 18, 26. Paulo fala da mãe de Rufo, que serviu a Cristo, sendo como mãe também para ele. Romanos 16, 13. De fato, nossas igrejas precisam muito de pais e mães, de pessoas carinhosas que ajudem os desabrigados a obter cuidados especiais, principalmente quando estão doentes e aflitos espiritualmente, emocionalmente ou mesmo fisicamente. Com certeza, as recompensas estarão garantidas aos que são hospitaleiros, visto que Deus nunca fica devendo nada a ninguém. O Senhor Jesus se diz servido quando damos de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um pequenino. Está em Mateus 10, 42. Então, nós vemos aqui o segundo princípio da hospitalidade, que é o valor dela, né? Então, primeiro princípio, o significado do termo, que é amor ao estranho, e o segundo princípio é o valor da hospitalidade. O que isso vai, de fato, fazer a diferença na vida daquele hóspede. Terceiro princípio, os cuidados da hospitalidade. Vale ressaltar neste momento que a hospitalidade deve ser exercida com muita precaução. Há pessoas mal intencionadas que entram nos lares cristãos com propósitos malévolos. Paulo fala de alguns irmãos que viviam em desacordo com a doutrina, indo de casa em casa, alimentando-se às custas dos outros e negando a necessidade do trabalho, que não queriam trabalhar. Continuando, é preciso que sejamos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Devemos ser hospitaleiros, sem contudo abandonar o cuidado e o bom senso. É preciso estar seguro de que aqueles aos quais hospedaremos não causarão mal a nós e a nossa família. Nem sempre acolhemos anjos. Tomemos a decisão, no entanto, de não fechar as portas de nossa casa a quem, de fato, precisa. É aquela história, aquele ditado, não pode o justo pagar pelo pecador. Tem um ditado que diz assim, Precisamos ter os cuidados necessários com a nossa família, mas também não podemos fechar as portas a quem, de fato, está necessitando. Então, há a necessidade, há um valor em exercermos a hospitalidade, mas também possamos pedir ao Senhor discernimento, para aqueles que vamos hospedar. Com relação àqueles que vamos hospedar. Quarto e último princípio, o desenvolvimento da hospitalidade. Talvez nos sintamos frustrados por não sermos tão hospitaleiros como a Bíblia nos ordena. Não desanimemos, pelo contrário, tomemos algumas decisões que nos ajudarão nesse propósito. Primeiro, então, para desenvolvermos a hospitalidade. Já que talvez alguém não se sinta assim tão hospitaleiro no seu dia a dia, talvez queira desenvolver, e é necessário desenvolver. Nós vimos no início que não é uma opção, é uma ordem. Precisamos exercer a hospitalidade. Quando exercemos a hospitalidade, estamos demonstrando amor cristão. Então, se você quer desenvolver, nós queremos desenvolver a hospitalidade, aqui o autor coloca
alguns critérios ou dar algumas dicas, né, para que seja desenvolvido isso na nossa vida. Primeiro, oremos para que Deus nos faça mais hospitaleiros, para que a nossa casa também seja a casa de outros que dela precisarem. Então, orar ao Senhor. Ser sincero, franco com o Senhor. Senhor, não estou conseguindo, e me ajuda. Então, orar é a primeira atitude a fazer. Segundo, tomemos a decisão de ser hospitaleiros mesmo quando estivermos lutando com os nossos recursos. O mandamento é para todos e não somente para os mais abastados. A voluntariedade supera qualquer limitação. Então, primeiro orar, mesmo que você não tenha essa predisposição em ser hospitaleiro, mas também é necessário tomar decisão. Não adianta somente ficar orando, esperando o momento, entre aspas, ideal, sendo que Deus já mostrou, já deu até oportunidades, né, para você ser hospitaleiro, e só esperando. Na verdade, Deus concede. É necessário tomar decisão. E aqui, o autor ele sugere, mesmo com poucos recursos, né, ele incentiva que seja feita a hospitalidade. Porque o mandamento não é somente para aqueles que estão bem abastados financeiramente. É para todos. E Deus há de providenciar os meios. Terceiro, ensinemos as crianças a ser hospitaleiras. Se elas observarem o exemplo de seus pais também nessa questão, nunca se esquecerão dele. Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho em que deve andar. Crianças que aprendem a dividir o espaço, a comida, a roupa, o brinquedo, etc., não terão dificuldade em procurar o bem-estar do próximo quando forem adultas. Então, desde pequena, ensinando tudo que é bom, tudo que a palavra de Deus quer que nós façamos. Então, a hospitalidade é uma delas. As crianças, elas observam muito os seus pais. Tem eles como o modelo para isso. Então, elas serão adultas, levando com elas aqueles exemplos positivos e negativos. Os que serão bons, os que vão refletir de uma maneira ruim na vida dela quando adultos. Então, precisamos, como pais, aproveitar as crianças enquanto tem tenra idade, para ensiná-las não somente com o discurso, mas com o exemplo. Quarto, procuremos oportunidade para compartilhar nossa casa. Tomemos a iniciativa de promover encontros. Exemplo, refeições, estudos bíblicos, orações em nosso lar. Então, aqui alguns exemplos. Quinto e último, pratiquemos a hospitalidade também em nossa igreja. Sejamos gentis com os irmãos e visitantes. Criemos um ambiente agradável na casa de Deus. Que a nossa igreja seja acolhedora. A hospitalidade deve ser exercida não somente em casa, mas também na igreja, que é a nossa família maior. Então, para concluir, a prática da hospitalidade é um importante ministério dentro da igreja.
por meio dela, podemos expressar mais uma maneira de servir ao Senhor. A nossa hospitalidade ajuda os irmãos a cumprirem as suas tarefas, principalmente quando estão viajando a serviço do Senhor. Sendo assim, a igreja é edificada e o Senhor Jesus verdadeiramente honrado. Então, chegamos aqui ao final de mais um estudo, né? E um estudo muito interessante também, de grande valor para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Vamos procurar exercer a hospitalidade, né? Seja na nossa casa, na igreja, é tão necessário. Receber os outros bem, né? Só assim nós estaremos exercendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, né? E também é como um cartão de visita, né? Que todos nós sabemos o que é que significa esse termo, né? Que vai mostrar de fato como é a nossa vida e como é a nossa igreja no altar do Senhor. Então vamos orar nesse momento. Depois nós vamos meditar mais um pouco. Ó Deus, obrigado por mais um estudo sobre a mutualidade cristã. Ó Pai, que não fiquemos apenas no teórico, mas que possamos ir à prática. Tomarmos a decisão de sermos bons anfitriãos. Possamos glorificar o Teu nome através da hospitalidade, que significa amor ao estranho. Ó Deus, e que assim, através desse gesto, o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui à meditação na palavra. E mais uma vez eu quero ler o texto de 1 Pedro 4:9, você que está com a sua Bíblia aberta, e diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. O significado nós já sabemos, né? Que quer dizer amor ao estranho. Hospitaleiro vem do grego, amor ao estranho. É fato que na época do Novo Testamento, a hospitalidade significava prover teto e alimento àqueles viajantes, né? E isso era por 2 ou 3 dias e sem esperar nada em troca. É bem verdade ainda que alguns que hospedavam esses viajantes se queixavam pelas costas dos seus hóspedes do trabalho que eles estavam dando. Por isso que o apóstolo Pedro, ele inclui, logo depois deste mandamento, né, dizendo a todos os crentes que servir uns aos outros é de bom grado. É interessante, meus irmãos, nós observarmos em qual contexto é escrita esta verdade. Observe o versículo 7 deste mesmo capítulo de Pedro, né, o capítulo 4, primeira carta, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Aí ele prossegue: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. O interessante é que Pedro escreveu esta verdade há mais de 2000 anos, afirmando que o fim de todas as coisas está próximo. Então, se ele escreveu há mais de 2000 anos esta verdade, nesta expectativa, né, que ele estava aguardando a volta de Cristo, a renovação deste
desta terra, a renovação dos céus, tornar tudo novo, né? Mediante a chegada de Cristo Jesus. Imagine o tempo em que nós estamos vivendo hoje. Muito mais agora. O fim de todas as coisas está próximo. E é com esse raciocínio que Pedro relaciona, né? Partindo deste raciocínio, ele dizendo assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, já que o fim de todas as coisas está próximo, ele diz assim: sejam criteriosos, estejam alertas. E aí, o que é que ele sugere? Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Segundo, exerçam um amor sincero. Ele diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E aí, a terceira palavra dele é o seguinte: e sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Essas três características pertencem a pessoas que vivem para a glória de Deus, que vivem na expectativa do fim de todas as coisas. Mais que isso, na expectativa da chegada de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja, para buscar os seus, da qual nós fazemos parte. E se fazemos parte, estamos na expectativa dessa grande chegada, né, de Jesus vir em glória. Precisamos nos dedicar a estas coisas e naqui nos toca neste dia, né, a questão da hospitalidade. Não estou aqui menosprezando as outras duas, mas é porque é o tema. Sejam mutuamente hospitaleiros. Hospedem uns aos outros, mas sem reclamação. Porque a reclamação não glorifica a Deus. Na reclamação, nós deixamos de fazer algo que agrade ao coração de Deus. Perde-se o valor da hospitalidade. Então a palavra, né, que fica hoje é que nós possamos, de fato, exercer essa hospitalidade. Porque agrada o coração de Deus. É uma ordem, é um mandamento do Senhor. Estaremos cumprindo o nosso dever cristão para com outros, mas também alegrar ao coração de Deus. É muito bonito quando o Senhor Jesus diz, né, que aquele que dá um copo de água fria a outro, está fazendo para ele. Então, se você já perdeu a oportunidade, ou deixou essa oportunidade passar, aproveite a próxima. Seja hospitaleiro. Faça isso de bom grado, de coração aberto, coração alegre, que com certeza o coração de Deus também se alegrará em você. Que Deus nos abençoe. Possamos, de fato, estarmos com o coração aberto para praticarmos este mandamento do Senhor. Vamos orar para finalizarmos? Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Tira do nosso coração qualquer sentimento contrário ou avesso ao que a Tua palavra nos ensinou nesta manhã. Mas
que nós possamos guardar em nosso coração, nos levando, Senhor, a ter alegria em exercermos, praticarmos a Tua palavra no que tange à hospitalidade. Como igreja, como pessoa em particular, como família. Mas que sejamos tão somente o reflexo daquilo que o Senhor quer que façamos. Que a nossa família, a nossa igreja, seja o reflexo daquilo que o Senhor quer que façamos. Nos dá um continuar dia tua santa e gloriosa presença. Prepara os nossos corações para logo mais à noite, no culto que haveremos de prestar ao Senhor. Continua a falar conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma escola bíblica dominical da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente. Tenha um bom dia e até logo mais à noite, em que estaremos nos encontrando no culto de louvor e adoração às 18h30. Lembrando, reforçando o link que tem chegado para você dos cultos da igreja, passe para outras pessoas também, para outras pessoas acompanharem, aqueles que não estão no grupo de WhatsApp, aqueles que não fazem parte da igreja, aqueles que você conhece, que você quer transmitir a palavra do Senhor, passe para essas pessoas também. Então, tenha um bom dia, Deus continue nos abençoando grandemente.